presidente, vereadoras Ana Flávia ou Flaviana, como queiram, nobres pares, a Guarda Municipal, a imprensa, aos amigos aqui presentes, secretários e diretores, respectivamente Adrianinho e o amigo Renato. Enfim, boa noite a todos, inclusive aos internautas. Não podíamos esquecer, hoje se comemora o Dia do Professor. Para mim, sempre serão mestres, em nome de duas que foram minhas professoras, Dona Maria Silvia, que hoje trabalha na Secretaria de Educação, e Dona Maria Amélia, que é diretora na Integração. Então, cumprimentar todos os professores da nossa cidade e também do nosso país. E dizer que sempre vai faltar, que ainda falta muito, a valorização e o investimento no professor. O investimento na educação, infelizmente, o governo federal, acho que a nossa cidade está um pouquinho acima da média do que é no restante do Brasil, e falta muito na questão da valorização, do investimento, para que se possa tornar cada vez mais cidadãos. E é isso que nós queremos nas escolas. Porque os professores, os diretores estão lá para educar, para ensinar. E muitas vezes existe uma confusão, porque na verdade a educação, quem tem que dar são os pais em casa. Lá é para ensinar. Então se confunde muito isso e deixam a cargo apenas dos professores, onde a educação deveria de fato vir de casa. Então nós esperamos, daqui a pouco, no dia 28, estará eleito o novo presidente do nosso país, que assumirá em janeiro, que possa olhar por essa causa tão nobre. Eu, até a pedido da provedora, o governo federal criou, através da portaria 1721 de 2005, o Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no SUS. Caberia, ou cabe, ao município de Vinhedo, ou melhor, a nossa Santa Casa, uma verba de aproximadamente R$70 mil, que é o IAC. E agora, como na verdade já há alguns meses, a Santa Casa tem autogestão, eu não sei se esse dinheiro vinha para a Secretaria da Saúde, e se continua vindo. E se na verdade está vindo, então alerta a Secretaria de Educação. Ela precisa repassar esse valor à Santa Casa. E se não está vindo, o Renato está falando que não, cabe à municipalidade e à Santa Casa correr atrás, porque tem direito a essa verba de R$70 mil por mês, que é justamente para investimentos na própria Santa Casa. Então, como nós já temos aí uma negativa de que não está na Secretaria de Saúde, então a gente espera que ambas, se virá por aqui ou pela Santa Casa, que esse dinheiro chegue para se fazer o aporte financeiro nos investimentos que lá necessita e muito. Eu gostaria de falar um pouquinho da sessão passada. O presidente, ele fez um desabafo nessa casa, e com toda razão, e aqui é para se falar mesmo, é para se falar as verdades, mas aqui, não atrás dos corredores, tem que falar que isso é bacana. Porque quando o presidente falou que ficou muito chateado com a minha pessoa, de ter assinado um documento, eu entendo, presidente, eu entendo, mas saiba que aqui não tem nenhum covarde. Ninguém fez um papel de pão apócrifo e levou no Ministério Público. Aqui eu assinei porque tive a coragem. E apenas o que nós pedimos ao Ministério Público
vem apresentar ao senhor excelentíssimo promotor para analisar possíveis irregularidades. E assinei, vereador Edu Gelme, em conjunto com o vereador Rodrigo Paixão, em conjunto com o vereador Sandro, em conjunto com o vereador PC. Esse foi o único documento que eu assinei. E não foi em papel de pão, não, foi no papel da Câmara Municipal, assinado por mim. Agora, nunca jamais, com o intuito de fazer algo escondido, algo que não seja verdadeiro e algo que não seja covardemente como muita gente faz. Então a fama de covarde, jamais. O que tiver que falar, o que tiver que assinar, vou assinar e vou fazer. Pois bem, foi analisado, e a semana passada ali um documento que Vossa Excelência pediu que o pedido, que não era processo, ele foi arquivado. Perfeito. Independente da minha posição, se eu acho caro o valor da obra da Câmara, se defina pela justiça, se há algo errado, é lá que se define. Lá foi apresentado algumas planilhas, o vereador Edson, na verdade, que apresentou, que preços de serviços da mesma empresa de Vinhedo para outros lugares eram muito diferentes. Então foi apresentado, se por bem nesse primeiro momento resolveu arquivar, perfeito. Concordo que o senhor realmente ficou chateado, mas presidente, falo também que fiquei chateado, porque a mesa da Câmara, com quase 2 anos, nunca teve uma reunião da mesa da Câmara. Como nós soubemos da licitação da Câmara, da construção da Câmara, numa reunião onde já tinha feito a licitação. E mais, talvez, se o senhor tivesse perguntado aos vereadores, a opinião de cada um, não só da mesa como dos outros, talvez fosse negativa a construção da Câmara, da ampliação, nesse momento. Mas nós temos que respeitar, foi uma decisão de Vossa Excelência em fazer. Mas ficamos chateados, sim. Ficamos chateados por nunca ter uma reunião, por não ter esse diálogo das questões administrativas da Câmara. Quando se fala em 3 ou 4 pessoas para discutir alguma coisa, erra-se menos. A possibilidade de errar talvez seja menor. Mas está aí, está feito, que termine. Agora precisa acabar. Então, assim, jamais vou me acovardar das coisas que eu tenho que assinar e das coisas que eu tenho que falar. Então, se o senhor ficou chateado, eu também fiquei chateado desse jeito, e acima de tudo, tenho amizade e o respeito por Vossa Excelência. Aqui, para mim, as coisas ficam aqui. Para lá, a vida pessoal caminha. Mas jamais vou deixar de falar ou assinar algo que diz respeito a qualquer coisa pública. Muito bem falado para o senhor também na mesma sessão. Eu já participei da administração pública, é o 5º mandato como vereador, assumi a Sanebave quando não existia autarquia. Existia um departamento, onde foi criada em 2004, e automaticamente iniciou-se o processo da autarquia em 2005. E coragem, precisa ter muita coragem para assumir, porque na verdade a arrecadação da Sanebave naquele momento era o que tinha, era o serviço que tinha, e mal e porcamente pagava os custos, entre os custos operacionais e os custos de mão de obra. E me lembro até hoje, o primeiro faturamento quando assumi foi de R$783 mil. Quando saí foram mais de 2,5 milhões de arrecadação. Então tivemos a coragem. Fiz sim uma grande obra, porque já era para ter sido feito no outro governo, na verdade nós iniciamos e terminou depois no outro governo. Porque nós íamos perder R$5 milhões da ANA. Largaram para as cobras e o dinheiro, não da Ana Genesini, mas da Agência Nacional de Águas, bem explicado, né, Ana Genesini? O dinheiro ia simplesmente perder em função da efetividade do Pinheirinho, né, do bom trabalho que foi feito na ETE Pinheirinho. Em cima desse valor é que a Agência Nacional de Águas, a ANA, repassaria para Vinhedo como repassou. Então fizemos sim, uma obra que custou 10,5 milhões, alguma coisa assim, que hoje talvez não se faça nem com 20. E foi feito, iniciou no nosso governo, depois eu saí na verdade da Sanebave em janeiro de 2008, e aí
deram prosseguimento e terminou automaticamente na gestão do outro prefeito, na gestão do prefeito Milton Serafim. Detalhe, todas as minhas contas da Sanebave foram aprovadas. Todas, sem exceção. Quando fui presidente da Câmara, também minhas contas foram aprovadas. Então, fico muito tranquilo daquilo que fiz. E se tivesse feito alguma bobagem, teria que pagar por isso. E é verdade, sim, quando o senhor cita o nome do Sandro, e na verdade o nome do pai do Sandro, que é um homem honesto, para ele é pouco. Muito mais que isso. Eu era superintendente, o pai do Sandro, o nosso diretor financeiro, o Aguinaldo Semenzato, secretário administrativo, e o Mair, o técnico. Curiosamente, quando eu não estava atuando na política, eu estava num partido, na verdade eu fui filiado ao PSB, e quando naquele momento da eleição, o MDB fizeram um convite, eu saí para ser candidato no MDB, não fazia parte da base aliada do governo, entraram com processo contra a gente. E nós vamos responder. Nós estamos respondendo na justiça. E lá é para dirimir as dúvidas. Se existe o dolo ou não. Nós estamos gastando dinheiro com advogado e vamos provar a nossa inocência. Mas vai chegar a hora. E não há problema nenhum, porque tudo isso é público. Quando você participa da vida pública, você tem que estar exposto a qualquer coisa. E não tem que ter medo. E não vou ficar escondido jamais por as coisas que eu falo, pelas coisas que eu administro e pelas coisas que faço. Muito tranquilamente. E para qualquer um, não há problema algum. E também, sobre concurso público, sobre ter problema, fui secretário da administração, no qual precisaria estar fazendo o concurso público, senão, na verdade, não teria nem professores no outro ano para assumir as vagas que necessitavam. Porque, na verdade, estavam com os substitutos, isso, orientação do próprio Tribunal de Contas, que já não poderia mais alocar tantos professores substitutos. E realmente, na época, nessa casa aqui, o vereador Valdir Barreto, não me lembro se mais algum vereador foi fazer um pedido do Ministério Público, não teve problema algum. Promotor nos chamou, falei, promotor, foram essas empresas, são institutos, se tem mais ou menos experiência, eu tenho que cumprir a lei, porque era pelo menor preço, eu não poderia contratar uma outra empresa com maior preço. Mesmo assim, assinamos TAC com o promotor de justiça, o doutor Rogério. Naquele momento, falei, doutor, para mim eu cancelo essa empresa agora, não há problema algum. Transferimos para uma outra. E entendeu? A empresa foi conversar com o promotor e, na verdade, o promotor se acertou com a empresa. E mais, foi límpido e transparente. Sabe por quê? E deveria ser assim em todos os concursos públicos. Os últimos 2 alunos que saíam de cada classe eram obrigados a assinar a prova atrás, todos os gabaritos, para evitar o quê? A fraude. E assim foi feito. E até deveria ter, nós não podemos fazer por lei, mas a obrigatoriedade de qualquer concurso que se faça vinhedo, fazer desse jeito. Vai acabar com QI, com quem indica. Então, eu falo aqui com muita tranquilidade, que todos nós, ao estarmos na vida pública, estamos expostos. Ou memes, ou gracinhas, ou muitas vezes levando o processo sem ter efetivamente para que ser processado, mas enfim, é isso a justiça. Então não vou me furtar em momento algum e jamais vou me acovardar. Jamais. Isso jamais vou fazer. Então acho que aqui, eu acho que esclarece muito, presidente, aquilo que eu tinha que falar, gostando ou não, daqui para fora entendo que a minha amizade vai ser a mesma, mas quando tiver que fazer, não vou hesitar em um minuto, seja para qual vereador for. Meu boa noite e muito obrigado.